a doença crônica propriamente dita e as carências, as doenças iatrogênicas e carenciais. E temos as doenças crônicas verdadeiras, que seriam lineares. Esse foi um assunto que me lembro que tive uma conversa, uma das últimas conversas na casa do Mafico, né? E ficou assim uma coisa que a gente conseguiu entender um pouco. Não está ainda muito claro, mas parece que dá para fazer uma correlação com o que ele coloca. Então, o Mafico classifica as doenças em dois grandes grupos. Os estados de modificação da saúde ou da vida em dois grandes grupos. Seriam as hipersensibilidades e a doença crônica, seria a doença do SRE. Então, a hipersensibilidade seria uma reação, um estado reacional do indivíduo ao contato com um alergeno ao qual ele é sensível geneticamente. Isso não significa obrigatoriamente doença. Então, isso é um estado reacional. Quero dizer assim, hipersensibilidade é digestão. Então, o indivíduo come, ele geneticamente tem um padrão de reação ao antígeno alimento, então ele faz uma reação de hipersensibilidade, que é a reação dele de metabolismo intermediário, de digestão feita no metabolismo intermediário. Então, o que acontece? É uma reação do SRE envolvendo, enriquecendo as paredes do aparelho digestivo, ao nível de onde ele faz a absorção e ao nível de onde ele é incapaz de provocar digestões perfeitas. Então, por exemplo, se o indivíduo tem uma hipoglicemia, uma hipocloridria, então nessa região da hipocloridria, que seria o estômago, durante o processo digestivo você tem uma grande riqueza de SRE. Essa grande riqueza de SRE tenta compensar na pessoa a falta do ácido clorídrico. Então fazendo com que o metabolismo intermediário ali seja muito mais presente, muito mais rico, tentando trabalhar aquelas moléculas. Você já está do ar, não pode sair, né? Os dois não podem sair. Castigo o cliente, só que não. Então, essa riqueza em SRE durante o processo digestivo, seja compensando uma deficiência, seja pelo próprio fator necessário ao trabalho daquele antígeno que o organismo detectou e que começa a atingir o organismo dentro do metabolismo intermediário, do sistema retículo endotelial, é uma situação diferente da situação de equilíbrio normal. Então, o indivíduo, o que acontece? Ele fica cansado, fica meio sonolento, ele fica, às vezes, irritado, não é? Ele não pode ser submetido a trabalhos mais forçados, só uma mudança do SRE, como, por exemplo, um choque térmico, não é? Tomar um banho frio, por exemplo, e o calor, mesmo ao banho, não é? Se ele não tiver uma idade condizente com uma condição de mobilização rápida do SRE, então, de mais idade, ele toma o banho depois, quando ele já está no processo digestivo, ele tem um colapso geral. Né? Então, essa é uma situação de hipersensibilidade. Isso não é doença crônica verdadeira, isso não é doença verdadeira. Né? Isso pode acontecer em situações mais difíceis da gente elaborar. Né? Então, eu tive um caso muito interessante de um bombeiro que fez uma asma brônquica após contato com uma fumaça determinada. Né? E a gente sentia que aquilo era uma reação de um órgão de choque. Claro, sempre é um órgão de choque. Né? Então o SRE foi para lá e marcou o órgão. Né? Então ele tinha sintomas de asma, só que eram sintomas de asma com algumas características de falsa doença crônica. Então, por exemplo, ele melhorava muito à noite dormindo. Ele não tinha crise noturna.
entendeu? Então ele tinha uma relação que não caracterizava plenamente um estado de, vamos dizer assim, de descompensação epilética orgânica do homem. Né? Doença era uma reação de hipersensibilidade. Então, eu dizia assim, você pode até morrer numa reação de hipersensibilidade. Não é porque ela é hipersensibilidade que ela é boazinha, ela é benigna. Você pode até ser levado à morte. Né? Então, um indivíduo, por exemplo, que tem uma hipersensibilidade muito grande, genética, constitucional, ao veneno de abelha, ele é mordido por abelha e morre. Isso é hipersensibilidade, não é doença. Ele não tinha doença nenhuma. E nem desenvolveu nenhuma doença, ele apenas morreu. Como um colapso do organismo. Então, essas condições, elas podem aparecer, por exemplo, por medicamentos. Então, às vezes, o indivíduo toma medicamentos e ele não tem uma relação genética de sensibilidade ao medicamento, porque ele não dá resposta nenhuma. Né? Então, ao dar o medicamento, a doença sai e não dá nenhuma resposta. Às vezes, o indivíduo forma uma reação de sensibilidade, ele é hipersensível àquela condição. Então, ele forma a doença iatrogênica, que é uma reação de hipersensibilidade. Não desenvolveu com aquilo doença crônica verdadeira. Não é uma reação miasmática. Então, por isso que o Hahnemann classifica como falsa doença crônica. É uma reação de hipersensibilidade. Só que é uma reação que pode degenerar o indivíduo e ele acaba morrendo. Do mesmo jeito que ele vai morrer. Se tiver. Então, a reação de hipersensibilidade não tem uma relação de benignidade. Ela pode ser até muito mais fatal rapidamente do que é um miasma, que é uma coisa insidiosa, crônica, que leva anos consumindo. Então, essa separação nós conseguimos estabelecer razoavelmente, pena que a gente pegou isso já uma vez já no final, que a gente tinha que respeitá-lo muito e fazer isso muito lentamente. Então não pudemos trocar ideias assim mais vezes, né? Mas eu acho que isso assim esclarece um pouco essa diferenciação. É muito interessante e leva também a alguns posicionamentos críticos, né? Então, por exemplo, o Hahnemann ele faz uma correlação histórica e mostra então o quanto é importante a gente fazer essa cultura histórica, né? O quanto é importante essa correlação histórica. Então, o Hahnemann faz uma correlação histórica do aparecimento da psora. E onde ele vai colocar a psora como a primeira manifestação secundária da psora? Na lepra. Né? Bom, para que a lepra possa ser considerada uma relação histórica, uma relação de evolução histórica, ela precisa ter uma caracterização de doença do sistema retículo endotelial. Doença do sistema retículo endotelial. Ou seja, ela tem que ser uma reticulose. Né? Então, você vai pegar numa fita exatamente isso. Né? Em resumo, conforme você acabou de ver, a lepra leptomatosa se caracteriza por uma invasão de todo o organismo pelos bacilos, resultando em uma reação do sistema retículo endotelial em cada um deles, cujos estiocitos fagocitando os bacilos assumem o aspecto vacuolizado, que caracteriza as células leprosas e vírus. Por conseguinte, agora ele gripa é dele. Por conseguinte, a lepra leptomatosa constitui uma gripado, retículo endoteliose infecciosa. O Hahnemann não sabia disso, nem sabia que existia essa ideia, né? Mas o fator histórico observado por alguém com uma crítica suficiente, uma cultura profunda, é suficiente para mostrar o caminho. Leva a outras críticas, né, essa posição. Então, dentro da posição tanto argentina quanto mexicana, mas mais ainda claramente na posição mexicana, a característica forte da sífilis é a formação de úlceras. Então é a destruição com formação de úlceras. A úlcera caracteriza a destruição do tecido e caracteriza a sífilis. É muito interessante a crítica, porque o Maffei faz aqui uma observação
muito interessante. Na observação histológica da úlcera ciclítica, geralmente restam apenas as camadas profundas do epitélio de evidenciamento. Trata-se, portanto, de exulceração e não de úlcera. Então, ele destrói na base o argumento mexicano da caracterização ulcerosa da sífilis. Então, a sífilis não tem úlcera. O úlcera é aquilo que se forma no estômago por uma reação uma reação hiperalérgica, né, do fenômeno de artrite. Então, esse fenômeno forma ali uma úlcera. Então, a camada superficial e a camada profunda são expelidas. Isso forma uma camada protetora alérgica. Né? Então, ali se forma uma úlcera. Na sífilis não existe a úlcera, existe a exulceração. É diferente porque ela tem um restante de camada baixa. Então, ela não é uma úlcera destrutiva no sentido que eles querem colocar como caracterização da sífilis, seja na meados do segundo México, seja no meados do segundo Argentina. Né? Então, falta uma visualização mais profunda e mais correta do fenômeno, para que você possa caracterizar. Nesse ponto, eu preciso muito que vocês coloquem dúvidas. Né? Olha, uma dúvida assim disso, porque isso agora é extremamente necessário. A gente estava pensando uma coisa, por exemplo, assim, a psicose, né? O Hahnemann descreve nas doenças crônicas alguns sintomas da psicose, né? Ele coloca né? Sim, mais alguma série de sintomas. E ele coloca lá, ele diz assim, nos outros sintomas eu vou citar apenas a questão dos sintomas, entre outros. Você pode ter outros sintomas que possam caracterizar o estado neurológico do indivíduo, né? Eu nunca me preocupei muito com isso, por quê? Porque a medicação é muito específica. Entendeu? Então, seja esse sintoma, seja aquele, a medicação é tua e a unida. E os casos se resolvem muito bem. Eu não tive nunca um caso que não se resolveu. Se eu concluí, eu posso comigo. Então, inclusive, você perguntar para mim quais são esses sintomas, eu sei citar onde estão e até abrir e olhar. Nem sei de qual. Mas algumas coisas, por exemplo, elas me chamam a atenção. A presença, por exemplo, das verrugas que não sejam pruriginosas. Né? Então, isso me chama a atenção. Então, quando eu vejo uma pessoa com uma verruga que faz uma referência, se ela tem ou não tem, então, às vezes não tem, e você dá um suco ou dá uma medicamentação anti-psórica, e ela passa a ter essa característica, passa a coçar. Ela começa a sentir coceira na verruga. Então, é uma verruga que, vamos dizer assim, estava num estado de psora adormecida. Então, a psora adormecida, você não tem um prurido. Você acordou a psora, você estimulou a psora, então agora você tem um prurido na verruga. Então, o simples presente de uma verruga que não possa, não te autoriza a fazer o diagnóstico de psora. De simbólica. Entendeu? Você precisa dar uma psora e ver o que acontece. Agora, no caso assim, de você ter uma sífilis ou uma psicose complicada com psora, por exemplo, o fato da pessoa, você medicou, vamos supor que você achasse que não tivesse psora, você medicou e deu um antipsórico numa situação e melhorou a pessoa, isso não poderia induzir mais ou menos uma confusão dele achar que, por exemplo, o álcool é um antipsíquico, por exemplo, e em vez de achar que o álcool é só antipsórico, não... Poderia levá-la a essa confusão. Sim, claro, acho que sim. Uma observação que às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer. Por isso, que em medicina homeopática, você tem que ter uma conduta doutrinária muito clara. Porque muitas vezes a observação você vai ficar na dúvida. Muitas vezes você vai ficar na dúvida. Então, a doutrina tem que estar muito clara. Porque a doutrina é que vai embasar a sua conduta. Se você for tirar ilações desses resultados medicamentosos, eles são muito difíceis de serem vistos. Inclusive a supressão com metástase mórbida é muito difícil, porque ela decorre num tempo.
Não é? Muitas vezes o paciente não volta mais, não é? Você não tem uma observação daquele caso obrigatória. Não é? É verdade que quando um indivíduo de uma estatura, né, de inteligência, de observação, de cultura, como o Maffei, como o Kahneman, como pessoas desse lugar, eles, por um caso, são capazes de analisar toda uma doutrina. A gente não tem essa capacidade. Então, a gente tem que estar muito bem embasado já na doutrina. Porque essa observação, muitas vezes, vai fugir da nossa consciência. E isso é uma outra coisa que fazem aí, que é essa questão de fazer experimentações. E sempre no grupo nós fomos contra a experimentação. No entanto, o Kahneman disse que deve fazer experimentação. Nós somos absolutamente contra. Né? Primeiro, porque o número de medicamentos que nós temos em mãos, nós achamos que é suficiente para a nossa atividade. Tanto do antipsicóticos, quanto dos demais medicamentos para tratar as hipersensibilidades. Né? E segundo, que quando você faz uma experimentação, você coloca o indivíduo dentro de uma reatividade. E eu não sei onde vai levar essa reatividade. Eu já tenho visto casos, até onde eu acompanhei na PH, de um colega, por exemplo, que se pôs a líder nesses casos de experimentação, tomou uma Senil e ficou com uma sensibilidade patológica hepática por anos. Já fazia 3 anos que eu tive um contato com ele, e ele continuava fazendo as reações. E aí, como é que vai resolver isso? Você desencadeou o processo de hipersensibilidade, e daí? Isso pode transformar até numa lesão, até num processo lesional. Então, quando você pega um Kahneman, ele pegava 2 ou 3 pessoas, fazia uma experimentação curta, rápida, e com isso ele incluía o restante. Porque ele tinha inteligência suficiente para montar esse esquema dentro da cabeça dele. Nós não temos essa capacidade dessa forma. Agora, isso não anula a nossa constante observação daquilo que foi feito. Então, quando você dá um medicamento dentro de sintomas, resolveu ou não resolveu? Não resolveu. Por que não resolveu? Será que a patogenia dele está incompleta, errada, deficiente? Né? Não, isso é uma constante observação. Tem que ser muito bem feita, porque os nossos repertórios deixam muito a desejar e tem erros graves. Até que a gente tenha pessoas em condições de fazer uma doação da sua própria vida para consertar esses erros graves. Então, aí uma bandeira a ser lançada. Não sei quem vai um dia empunhar essa bandeira. Mas o que fez o Kent, né, do ar, 30 anos da vida dele para montar um repertório. E deixou muito a desejar o repertório. Então tem erros assim muito fortes. Então a gente sempre tem que ir com muito cuidado nesse. Uma pessoa assim que ela tem uma dissonância e fazer experimentação, aí pior ainda, né? Você pode dar. Sim, isso pode transformar rapidamente numa doença. Então ele pode aí estimular um quadro patológico. Não concordo com a experimentação. Acho que isso só pode ser feito em casos muito especiais, muito sob controle. E acho que o Kahneman mesmo, com toda a sapiência dele, ele correu um risco muito grande. Eu fiz experimentações com filhos dele. Mas eu fiz também com o Marcelo. Até hoje ele tem uma dúvida, comigo retardado. É por isso, coitado. Daí a calça. Alguns e com direito de mal, só que direito de mal tudo bem. Ele está visto com 50 direito de mal. Está empolgado. Dúvida. Nós ainda vamos falar um pouco sobre isso quando falarmos de técnica terapêutica, né? Nós vamos falar sobre indicação de medicamentos, um pouco de potência. Então, e como é que a gente poderia introduzir o conceito de supressão dentro dessa visão, né, de Kahneman e Maffei?
Então, quando você tem uma hipersensibilidade, você tem uma falsa doença crônica, você dando um medicamento bem escolhido do ponto de vista da lei dos semelhantes, apenas usando a lei dos semelhantes, esquecendo como diz qualquer outra coisa, né? Você está fazendo não mais do que uma desensibilização. Porque o medicamento que você vai usar, ele é um medicamento que guarda a mesma relação imunoalérgica com o organismo e o alergeno desencadeante. Então, o indivíduo, por exemplo, como esse meu cliente, né, fez a reação de sensibilização, de hipersensibilidade, pela fumaça lá, e passou a ter reações de tipo asma bronquita, né? Não caracterizadas e não complicadas com miasma, pelo menos com miasma desenvolvido, né? Com reações secundárias. Então, o que acontece? Você dá a medicação, escolhe um lápis, escolhe uma medicação qualquer, pode ser até, por coincidência, um arsênio, uma outra coisa, mas poderia ser qualquer um dos 2.000 medicamentos que tem aí, né? Você faz um quadro da sensibilidade do indivíduo, da reação e da hipersensibilidade dele, dá um medicamento, como sempre foi dado na homeopatia, como o Hahnemann dava antes de 1828, e você vai obter uma resposta de sensibilização. Ele deixa de fazer a bronquite dele, a asma dele. Isso não tem nenhum risco de supressão, porque aquele estado reacional, ele é um estado reacional apenas daquela condição. Ele não tem uma doença, ele não tem um desvio da energia vital. Ele tem uma reação de sensibilidade só. Agora, quando você tem um miasma envolvente, né, que caracteriza a reação do indivíduo, então quando você tem isso, você tem um SRE abiotrófico, ou seja, reacionalmente esse SRE é doente. Então esse indivíduo, ele vai fixar a reação, agora é muito importante essa questão do raciocínio. Esse indivíduo que tem esse SRE dessa forma, a tendência dele é esse SRE se consumir em si mesmo e não existir mais reacionalmente. Ele não é mais capaz de fazer a reação de defesa do indivíduo. O indivíduo morre. Falência. Então o que faz o organismo? Ele precisa estimular o SRE. Como é que ele estimula o SRE? Por exemplo, fazendo uma reação em um determinado local. Então ele vai fazer, por exemplo, uma asma, vai fazer uma dor articular, uma artrite, ele vai fazer uma hepatite, ele vai fazer alguma coisa que reacione o SRE, estimule o SRE e force o SRE a usar todas as suas reservas e o mantenha em estímulo constante até que ele acabe, inclusive, se consumindo mesmo, né? Então, essa condição, se você suprime aquela asma, se você tira aquela dor articular, você tira o estímulo. Mas o organismo tem um mecanismo de defesa, a homeostase dele, ele tenta manter-se vivo. Então, você tirou dali, ele vai fazer outra reação em outro lugar. Vai fazer outro em outro lugar, vai fazer outro em outro lugar. Cada vez mais difíceis de serem tratadas, cada vez mais graves, até que ele se mate. Porque não tem mais coisa. Melhor tratamento de insuficiência cardíaca aguda, grave, né? E exatamente o quadro aí, os políticos servem pelo menos para isso, né? Para você analisar a medicina. Pelo menos para isso eles servem, porque aí, em todo o quadro a público, né? Você fica com tudo ali pronto. Então, eles operaram, fizeram tudo o que podia. O que eles foram fazendo? Eles foram esgotando o SRE, foram tirando os estímulos naturais que o SRE produziu. Até que a gente faz uma doença do SRE gravíssima, como eles chamam aí de infecção intersticial do pulmão. O que é isso? A infecção do SRE, intersticial é SRE. Né? E onde o SRE é mais vital? No pulmão, separado e respirar na boca. Você não absorve mais oxigênio. Aí você andar com o negocinho de oxigênio, já oxigênio, acabaram com o oxigênio. Vamos fazer supressões. Então, se ele mantiver um estado de excitabilidade a algum ponto, você consegue manter o SRE dele. Né? Se você, ao invés de der o remédio de fundo, você vai conseguir manter o SRE dele.
Então você vai tirar aquele ponto, mas mantendo ele bem, não fazendo a supressão, tratando segundo as caracterizações do próprio SRE. Ou seja, como diz uma vez, tratando aquilo que é a causa verdadeira, que é um SRE doente. E não a defesa, que é a doença dele. Por isso que ele chama de defesa. Não é? Agora, a reação de hipersensibilidade à falsa doença crônica não é defesa. É uma reação normal de sensibilidade que pode até matá-lo. Então você vai agir com ácidos, com vômito, com remédio. Se for um remédio agudo de momento. E completando o quadro, fica faltando lá apenas as doenças carenciais. Que são as doenças carenciais? São a falta de alguma coisa. Ele não comeu alguma coisa que ele estava comendo. Não teve o sol que ele precisava. Não teve o exercício que ele precisava. Aí você precisa repor isso. Agora, se além disso, ele já é geneticamente um indivíduo com problemas, ele rapidamente desenvolve a doença carencial e se esgota dela. Porque o mecanismo de defesa vai sempre procurar compensar. Então, uma coisa chama muita atenção no seguinte, que essas propostas de alimentação, como nós vamos chamar a atenção por novamente na aula de alimentação, elas às vezes analisam o indivíduo por um ano e meio. Então, durante um ano você não vai comer vitamina A. Chega no fim do ano, não precisa de vitamina A. Está muito bem. É que o organismo ele tem capacidade de fazer reposições, de buscar em lugares onde ele deixou aquilo guardado, nas restantes de gordura, por exemplo, né, vitamina A, é lipossolúvel, né? Então ele vai movimentar-se para compensar a falta de alimentação, até ele se esgotar. E às vezes leva 2, 3 anos para ele esgotar isso. E só vai aparecer a anemia carencial, a falta de vitaminas, etc., 2, 3, 4 anos depois, 5 anos depois, como é o caso do complexo B. Então hoje aí está na moda, né, dizer que o complexo B, a falta de complexo B é uma das causas da insuficiência cardíaca, do infarto, etc. Não, não é uma das causas de uma alergia, é a única causa. Não existe outra. Então o indivíduo vai desenvolver, né, a condição dele de insuficiência cardíaca, do músculo cardíaco, por uma falta crônica do complexo B. Por que ele tem a falta crônica do complexo B? Ele comia complexo B, o que aconteceu? Ele cronicamente não tem o ácido fosfórico para poder aproveitar o complexo B. Então não adianta. Você pode injetar na veia, pode dar por comprimido, tudo isso é besteira. Você pode, no máximo, mudar o órgão de choque e melhorar um tempo aparentemente. Agora estamos descobrindo isso aí. Todo dia tem no jornal um negócio lá. Complexo B evita infarto. Complexo B melhora a situação cardíaca, claro. Se for causado por falta de complexo B, isso só o médico que não sabe. Mas vai levar tempo. Ele não é de um dia para o outro. Ele começa com uma série de sintomas carenciais e de repente lá na frente desenvolve isso. Aí não tem retorno. Aí não adianta dar mais complexo B, já está com a lesão. A gente tem que dar o ácido clorídrico lá atrás, quando ele começou a ter a carência. Então na idade, em torno dos 45 até os 65 mais ou menos, numa dessas faixas, ele vai começar a apresentar alguns sintomas carenciais. Você pode relacionar ao complexo B, por exemplo, o cansaço. Aí a hora de você começar o ácido clorídrico, ele não vai desenvolver insuficiência cardíaca. O resto uma vez diz que é besteira. Então, uma vez assim, essa coisa de tem comunicação interarterial, tem lesão da aorta, tudo isso o organismo acontece. De uma forma ou de outra, ele vai compensando. Se você não apresenta um sopro lá, não toma conhecimento daquilo, e vai embora, vive aí 80 anos, aí alguém descobre que tem sopro, ele morreu, mas morreu, tá vendo? Ele tinha uma insuficiência aórtica. Mas a insuficiência aórtica fazia muito tempo. Ele morreu porque ele esgotou os mecanismos de defesa e tal. Então, a insuficiência cardíaca para ele era falta de complexo. Não com ingestão de insuficiente apenas, mas também. Mas principalmente por falta de condições de aproveitamento. Ou seja, falta ou do ácido clorídrico ou metabolismo intermediário defeituoso. Aí já é doença crônica. Dúvidas? Então, quando tem uma reação de hipersensibilidade, então, que a gente faz é como se fosse a gente dotar para ele poder voltar. Então, por exemplo, quando o Otávio estava até agora há pouco, né, e aí ele descobriu que ele era sensível. Nós fomos almoçar no grupo dos médicos, já contei isso para vocês alguns,
ele tinha na época 4 ou 5 anos, né? E ele estava do lado da janela, porque ele tem uma janela aqui, lá é um campo, e ele viu uma, não é abelha, aquele outro que chamou, ele pegou a vespa, pá, pegou na mão a vespa. Na hora ele entrou em colapso. Assim, total, parou na hora. Praticamente sem batimento cardíaco, mas assim, na hora. A palidez imensa, né? A respiração quase sem respiração, uma respiração muito leve, superficialíssima. Aí eu fui peguei ele nos vômitos, porque eu não tinha o ápice. Eu pensei em ápice, não pensei em nada, não pensei em ápice. Mas cheguei lá, não tinha cianica nos vômitos, um arsênico, veneno por veneno nos vômitos. Mas ele não tinha, eu achei que na hora ele não tinha mais vitalidade para responder à medicação. Então eu fiz uma opação nele, eu vi ele passei assim no nariz dele, assim, assim. Saiu não. Sempre são níveis de sensibilidade. Ali não precisava pensar sobre dar açúcar, né? Entendeu? Só fazer supressão. Reação dele é uma sensibilidade. Então, quando eu dou hipérico antes de você fazer a anestesia, eu estou pensando em reação de hipersensibilidade. Né? Que o indivíduo vai lá, vai tirar a ruguinha, vai tirar o negócio da orelha e dá a anestesia local e pá, parada cardiaca respiratória. E muitas vezes não sai mais. Já vi casos de não sair. Né? A mulher do professor de vocês passou isso. O projeto da cadeia de neurologia. Neurocirurgia. A mulher dele foi tirar uma ruguinha com o colega dele que era professor de plástico. Quando consultório, essa ruguinha aqui embaixo, mulher que faz 5 anos, né? Daí ela foi lá, só passa no consultório, vamos lá, vai. A mulher vai lá. Sentou, o jornal, injetou uma anestésica lá. Abriu o tórax, entrando uma fase cardíaca, depois de 5 milhões de primeira ali. Graças a Deus, foi já. E a quantidade Não, ninguém uma boa pessoa não vai pro céu. E a quantidade aí não foi nem importante, né? Não, não tem nem importância, é reação de hipersensibilidade, não tem nem importância quantidade. O que o Marcelo Otávio recebeu de veneno da vespa? A questão de hipersensibilidade, ela pode ser, por exemplo, devido a uma modificação alérgica, né? Que é o que caracteriza essa doença aí, a dengue, né? Então o indivíduo tem a primeira dengue, que é uma dengue boba, uma gripe, né? Mas ele, em alguns casos, mais ou menos na proporção de 1 para 1000, ele faz uma sensibilização. Quando ele tem a segunda vez aplicada, ele desenvolve uma reação quase tipo, como se fosse uma reação hiperalérgica, né? De choque anafilático. Isso é uma modificação alérgica de hipersensibilidade. Em caso da medicação, dada ou a medicação alopática, dada por muito tempo, a tendência maior é o organismo tomar mais conhecimento, né? Ou ele fez a primeira reação ou ele não tomar mais conhecimento. Né? E não desenvolver reação de hipersensibilidade. Então, a maior parte dos casos, a gente sente que o organismo é como se acomodasse com aquilo. E por que você tira da reação se o organismo bloqueou? Porque essa reação de bloqueio é como se você tirasse a ação, entendeu? Então ele faz uma força nesse sentido, você tira a força desse sentido e faz de uma vez. Então aí dá aquelas reações típicas, né? Em que o indivíduo você tira o remédio e faz uma bruta reação. Porque havia uma reação do organismo constante, e você de repente tirou. Você tem que ir tirando devagarinho, para ele diminuir a reação do organismo. Secundária, seria secundária. Esse medicamento era Primário. Limitação do organismo secundário. Então, se a gente for tendo sempre isso em vista, você consegue tocar um caso de gravidez, você consegue tocar um caso de hipersensibilidade, como esse caso que estamos tendo aí de dor secundária, né? Você consegue, em cada caso, sentar e raciocinar, pensar. Né? Porque nós temos essa linguagem, então nós precisamos desse tipo de raciocínio. Não, o Brasil não precisava desse tipo de raciocínio, porque ele
tinha essa intuição do que é uma falsa doença crônica e uma doença crônica verdadeira. Como nós fizemos toda aí uma outra linguagem médica, então nós precisamos de raciocinar em torno disso. Então você pega um caso de eclâmpsia, por exemplo, né? Então eu tenho um caso até que veio hoje, é um caso muito bonito, porque a moça certamente ia desenvolver a eclâmpsia. E ela vem com azia, ela está no 8º mês com azia. E eu só sei disso, então tem um chato, não tem nada. Agora falta um pouquinho e você solta ela, né, para ela poder fazer a reação de imunidade e ter o parto. Então você vai ficar esperando, mas não nasce. Entra em contração, tem que fazer cesárea. Falta de contração. Então, dentro desses, isso é extremamente importante, o entendimento disso tudo que nós colocamos aqui, porque é dessa forma que você vai sentar em frente do paciente e vai raciocinar com o paciente. Né? E não ficar preso a uma ideia pré-concebida que o indivíduo sempre tem que ter miasma, ele sempre tem que dar antidiasmático. Não sei. Agora até, como esse caso desse oficial do bombeiro, ele tinha um miasma, mas ele tem um miasma que foi acordado depois. Eu dei a medicação, eu fui tirando a hipersensibilidade e essa medicação possivelmente foi dando um estímulo, aí foi aparecendo com miasma, com características miasmáticas. Aí eu vou tratar as características miasmáticas. Quando a gente medica, não muda a reação alérgica? Sim, certamente. Então, aí quando o senhor vai fazer a diferenciação da hipersensibilidade e da doença crônica, aí tem que ver as características que apresenta cada E uma. vai apresentando em cada uma e cada reação do indivíduo. A cada reação que vai apresentando. É sempre aquela figura, aquele quadro que nós temos lá embaixo do médico homeopata. Aquilo caracteriza, diferencia profundamente a atitude do médico homeopata e do médico alopata. É a condição necessária de raciocínio. Então você vê aquela figura de sentado, pensando, olhando a cena, pensando naquela figura, é extraordinariamente. Ela fala por si com uma coisa muito grande. Né? É aquilo que você fala, sentado, passeando. Então, o Rezende me fala uma coisa que eu não consegui, eu faço errado. Né? Eu tenho muito medo de passar para vocês errado o que eu faço errado. Né? Ele diz assim, quando você tem um caso, não abra o repertório, até terminar as questões. Entendeu? Então, quando a gente pede para vocês levar a história para a gente, é justamente por isso. Porque eu quero que você tire a história lá, sem ter nem o repertório lá dentro. Aí quando você chega lá embaixo para discutir, para não abrir o repertório, vamos ver. Mas primeiro, você entendeu tudo dele, fique prestando atenção, presta atenção na maneira de expor o assunto, como ele conta o assunto, como ele expõe o sofrimento dele. Né? A ordem em que ele expõe o sofrimento, essa ordem muitas vezes ela tem uma lógica dentro da reação do indivíduo, da condição do próprio indivíduo. Você tem que sentar e pensar, raciocinar. Você entendeu o que está acontecendo mesmo. Sem o raciocínio, não existe homeopatia. Então, é necessário, inclusive, que o médico, o homeopata, ele faça um treino de raciocínio. Então, ele precisa desde de bancos, né? Por isso que o Hipócrates dizia, médico é assim, ser filho de médico, né? Então, ele tem que ter um treino de raciocínio, ele tem que ter uma condição assim evolutiva de raciocínio. Então, essas condições de estudo matemática, física, né, de coisas que levam a raciocinar. Então, aí ele consegue chegar na frente do paciente, sentar e montar uma equação para o paciente. Então, aí ele sabe o que fazer com o paciente, ele tem uma conduta com o paciente. O paciente não tem, o paciente nem sabe o que está fazendo. Tem a menor ideia do que está fazendo. Eu, por exemplo, tenho 30 anos de clínica, eu tenho pacientes com 30 anos comigo. Você vê como sou um bom médico, consigo curar o cara. Então o paciente não sabe o que está fazendo, ele não sabe nem porque ele volta na consulta de 2 em 2 meses. Nem isso ele não sabe. Né? Mas você está conseguindo fazer com que ele viva 30 anos em condições bem razoáveis de equilíbrio e de saúde. É isso que eu quero fazer. Sabe, muitas vezes você vai ter reações ou de hipersensibilidade ou reações, né, devidas a condições próprias, genéticas, congênitas, etc.,
ou reações próprias até às condições ambientais dele, né? Que ele não tem controle sobre elas, né? Eu não tenho controle sobre o barulho da rua, sobre a poluição do ar, como é que eu vou controlar isso? Né? Então, isso tudo vai agredindo o indivíduo e você está acompanhando a vida dele. Né? Às vezes eu vou deixar ele com dor, às vezes eu vou deixar ele sofrer mais, né? Às vezes eu vou deixar ele ter uma ferida, porque é um momento que ele precisa daquela ferida. Né? Quantas vezes nesses 30 anos ouviu o Chico agradecer pela condição que o permitia ele ter para ele fazer a reflexão de vida? Né? Então, é uma coisa assim, muito assim, importante você poder raciocinar dentro disso, você poder entender o complexo do paciente. Para isso, você precisa ter entendido esse conjunto de raciocínios. Sem isso, você não consegue fazer a evolução. Então, quando me pediram para escrever um capítulo de um livro que tem aí em 3 volumes, né? Era para escrever a evolução do paciente homeopático. Eu falei, você quer mesmo escrever? Eu queria muito, porque nós somos... Eu vou escrever. Aí mandei um recadinho para ela, para você ler e não publicar. E ela não publicou. Aí o outro lá fazendo isso. Porque eles querem uma evolução de psicolopatia. Você pega a doença do indivíduo e faz a evolução. Não é assim. Isso é muito complexo, mas tem horas que eu tenho que sentar e falar assim, será que eu estou fazendo supressão? Estou fazendo cura? Eu não sei. Eu preciso mais uma consulta. Então você manda você voltar daí um mês outra vez e não sabe nem por que vai fazer voltar daí um mês. Você não vou te dar nada. Hoje vai ser o primo meu primeiro aí, eu não vou te dar nada, você volta daí um mês. Porque está bom demais. Não podia estar tão bom, ele tem tanta porcaria na vida dele que ele tinha que estar com alguma coisa. De repente ele ficou bom. Não é? Essas queixas que a alopatia coloca, né, são coisas assim, ele tinha, por exemplo, desenvolveu sintomas de prostatismo, né? E parou de urinar, ele não urinava mais, né? Então ele também começou a urinar, isso é vida fácil, não há problema, isso para nós é fácil. O que é difícil é eu entender se eu estou no caminho de cura dele ou de supressão. O resto é fácil. Tá? Você resolveu uma úlcera, um apendicite, né? O apendicite para mim é uma coisa assim, medo de cirurgia. O apendicite não tem cirurgia. Na dúvida você tem que abrir o sítio e tirar o apêndice. Né? O grave é você não abrir. Hoje não, hoje por 30 anos fazendo isso, a gente vê que eu sou capaz de contar 2 casos que acabaram em cirurgia. E ó, dezenas de casos passaram por aí. Isso é fácil. O que eu não sei é se em cada caso que eu consegui aparentemente resolver de apendicite, eu consegui resolver o caso do homem que tinha apendicite. Isso é que é difícil de você. E que muitas vezes tem que terminar com sofrimentos e até pela morte. Eu não sei. Precisa analisar cada caso. Né? Às vezes você tirar do indivíduo a condição dele de bengala, de doença aparente, né? De perda de condições melhores de expressão, então perda da voz, perda da visão, perda dos membros, né? Perda da função sexual, né? Às vezes isso era necessário deixar perder. Eu não sei se eu sei porque eu estou doente, né? E eu sei porque eu tenho que morrer, e eu vou morrer. E eu quero que o Senhor me ajude a morrer. E o que ele tinha feito era passivo de grande morte. Porque era muito grave. Era muito grave. Né? Então nós sentamos juntos e estamos perdendo devagarinho, não se pode, não volta. A fora de 6 meses. E ele me disse, pessoal, a minha mulher é muito curiosa. Ela vai ficar o resto da vida perguntando para o senhor do que eu morri, que o senhor não pode dizer para ela. Faz 10 anos isso, 10 anos que eu aguento a mulher dele minha vida, de 2 em 2 meses, vim sentar aí e falar assim, eu não me conformo, doutor, por que ele morreu? Pois é. Continuamos com a sua consulta. Você não vai aquela paciente sua, lá no hospital, da visão, a senhora com outro fora. No ar eu lembro, se você foi na época, pegou porque ela não ia fazer nada. Sim, o senhor Então, acho que 3 ou 4 dias depois. Ela me chamou, porque eu tinha falado isso, né? Não só de casa, doutor, um dia eu vou morrer. E esse dia eu preciso da sua ajuda. Mas foi a consulta normal. Foi uma das minhas primeiras pacientes fez uma reação de hipersensibilidade ao medicamento durante um ano, foi uma coisa terrível. Mas não, tinha uma saúde muito boa, deu muitos anos muito bem. Aí uma
dia a filha dela veio e falou assim, olha, a minha mãe quer que o senhor vai ver ela em casa, ela está na cama e quer que o senhor vai ver. Já deu uma razão para isso. Eu fui lá. Cheguei a deitar lá. Oi, como é que o senhor está? Então, tudo bem. E o que está vendo? Não, eu acho que eu vou morrer. E eu quero que ninguém me obrigue a viver. Então o senhor tem um compromisso comigo. Tá bom. O que você quer que eu faça? O senhor me leva para o seu hospital, porque lá ninguém vai me passar soro, ninguém vai me dar sangue, ninguém vai fazer nada disso. Tudo bem. Pegou uma ambulância, vamos para lá, internando 3 dias agora. 3 dias. Não morre de fome, não morre? Ninguém morre de fome. Não entrou sem nada? Não tinha sintoma? Eu morri, não morre. Mas não tinha sintoma? Não parava o cara com a respiração, não tinha nada, não tinha nada. Não tinha uma edema, não tinha uma respiração de não tinha nada. Mas toda a morte é um suicídio. Não existe isso. Então são coisas que o médico vai ter que estar muito atento. Só pode estar atento assim se ele tiver uma formação muito profunda, ele precisa ter muita leitura, né? Ele precisa ler os clássicos da literatura, ele precisa ler filosofia, ele precisa, sabe, ler muitos comentários, muitas crônicas, para poder, em cada uma delas, buscando um pedacinho de verdade que tem. E hoje isso é muito difícil, porque a abrangência disso tudo que nós temos na nossa discussão é tão grande que é muito difícil você chegar e dizer assim, eu só vou ler isso aqui que é bom. Não sei. Às vezes eu preciso passar os olhos em muitas coisas e olhar, tá aqui um pedacinho que é bom que eu preciso ver. Não é? Que de repente vai me ajudar a entender a dinâmica de um paciente. De cada um é diferente, cada um é uma pessoa. Cada um é uma pessoa. E como é que você lida, né, com essa prática da evolução do paciente, da dinâmica? Então isso a gente vai desenvolver ainda mais em uma aula, mas existe aí uma corrente de homeopatas que diz que a grande característica da evolução positiva de um tratamento é a melhora mental. E eu sou absolutamente contra isso. Primeiro, que é muito difícil você dizer o que é melhora mental. Não é? Por exemplo clássico, uma criança pequena. Uma criança pequena, se ela está irritada, nervosa, não é? Esse negócio para você está oferecendo isso tudo, não é? Então, se ela está irritada, nervosa, às vezes é uma necessidade de sobrevida dela. Então, quando você dá chá de camomila, chá de camomila, você está correndo. Você dá um calmante, tem uns calmantes da criança, não tem que pegar com ela, nem sei. Por favor. Aqui não fez o estado de pediatria, né? Você não sabe. Então, esses calmantes, né, que se dá por aí para as crianças, essa corrente. Né? Às vezes você dá um remédio homeopático, ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai pegar uma criança calminha, calma, tranquila, e essa criança vai vir um mês depois, mas o senhor transformou meu filho num diabinho. É um demônio dentro de casa. Quebra as coisas, grita, chora. Então agora ele está pronto dentro do ambiente que está agredindo ele. Ele era um boboca. Então agora ele está entendendo. Então, o que é melhora mental? Isso. Melhora mental é dormir melhor? Então todo alopata só fazer isso fácil, você dá um sonífero pro cara e dorme. Então, esse parâmetro não serve. Que parâmetro? Continua no próximo capítulo, na próxima aula. Que não é a primeira, agora é a terça. A terça pegada. E nós estamos aqui não. Eu trabalho, vocês sabem. Para mim, vocês resolveram para resolver. Então, a segunda também. Seria a aula. Você dá a segunda e eu daria na terça. Agora, se vocês quiserem mudar, não é prolongado, não vamos viajar não, massa